Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom, amém? Que bom estarmos novamente aqui no canal, com muita gratidão no coração que eu faço mais um vídeo aqui, tá? Essa bênção desse canal, edifique-se, é joia. Eu fiquei meio afastado alguns dias, a gente estava num propósito na igreja e para não me incitar a mexer em mais coisas, eu acabei me resguardando, não fazendo, amém? Mas é tudo com entendimento, viu? Eu quero falar essa noite a respeito de duas coisas que estão muito ligadas, viu? Que é dons e também a respeito de frutos do Espírito. Os dons, gente, o dom é aquilo que Deus te dá, é aquilo que Deus te presenteia. Olha só, tem algumas coisas escritas ali que diz assim, dons relacionados à virtude, à aptidão, a benefício, dádiva e talento. Guarda bem essa palavra aí. E o fruto? O que é o fruto? O fruto, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, aí lá diz a respeito dos frutos que a gente precisa buscar em Deus. Então, o dom é aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te abençoa. Mas o fruto do Espírito somos nós que damos ao Senhor. Somos nós que entregamos ao Senhor. Por quê? Porque quando a gente começa a nossa caminhada, a gente vem todo cascudo, né? Todo caracachento, cheio de mania, cheio de coisa. E aos poucos Deus vai nos lapidando. E aquilo que a gente não consegue, a gente busca através da oração, através do jejum, que é para entregar a Deus o nosso melhor. Eu vou ler aqui os frutos, tá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso aí. Parece até que é pouco, né? São 7. 2, 4, 6, 8, são 9. 9 os frutos do Espírito. Então parece que é pouca coisa. Mas tem gente que não consegue, de forma nenhuma, ter paz. Tem gente que não consegue ter alegria. É fato. Tem gente que não é alegre. Você concorda com isso ou não? Tem pessoas que ela... tem pessoas que, de fato, ela não consegue ser alegre. Você chega da pessoa, a pessoa tem aquela vida amarga, só reclama, só questiona. Então, isso é um dom, viu? Isso é um dom. Tem pessoas que não conseguem ser amáveis. Tem pessoa que já é arredia. Tem pessoa que não tem domínio próprio, que é a pessoa explosiva. Então a gente precisa buscar isso de Deus. E a gente busca de Deus, porque é Deus aqui que nos dá. Você lembra lá, vinde a mim, né? Todos vós que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o próprio Senhor é aquele que pode nos ensinar todas essas coisas. Então, o dom é aquilo que Deus já nos dá, é natural. Tá? Aí tem o dom do Espírito também, tá? Depois a gente vai ler um pouquinho aí. Então, a princípio, os dons é aquilo que nos é dado, nos é entregue, nos é confiado. E tem o fruto do Espírito, que somos nós que entregamos ao Senhor. Poxa, como assim? Tem aquela parábola dos talentos, gente, está em Mateus 25, do 14 ao 30, que fala a respeito disso. Que o Senhor saiu, ia viajar das suas terras, e chama os seus servos e entrega a um, ele entrega 5 talentos. Ao outro ele entrega 2 talentos. E ao outro 1 talento. Entrega a cada um, segundo, é o que está escrito a palavra de Deus, segundo a capacidade de cada um. Aí, guarda essa passagem aí. A gente precisa entender o seguinte, Deus ele pode nos capacitar, é claro, mas nós somos limitados, nós temos as nossas limitações. Então, por isso que a gente busca os frutos do Espírito. Por quê? Com o fruto do Espírito a gente consegue ir muito mais longe. Você concorda comigo? Com o fruto do Espírito a gente consegue fluir mais na nossa vida, a gente consegue aproveitar e extrair o melhor
da vida para nós. É isso que acontece. Então, quando a gente busca e a gente consegue entregar ao Senhor, através da nossa vida, os frutos, isso só traz resultado bom para a nossa vida, só resultado bom para a nossa caminhada. Mas então, o mestre vai, o Senhor vai e entrega 5 talentos a um, 2 talentos ao outro e 1 talento ao outro. O que acontece, gente? O mestre vai e quando ele volta, aquele que tinha 5 talentos, ele negociou, fez as coisas ali, conseguiu mais 5 talentos, entregou 10 talentos para o Senhor. O segundo, a qual o Senhor confiou 2 talentos, ele vai e negocia aqueles 2 talentos que ele tinha recebido do Senhor, negocia, consegue fazer mais 2, ele duplica, parece pouco, mas é o dobro. Ele vai e entrega 4 talentos ao Senhor. E quando chega naquele que o Senhor confiou só 1, ele relata ao Senhor que ele escondeu, sabendo que o Senhor era duro, era rígido, ele enterra aquilo e entrega somente aquilo que Deus deu para ele. Então isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou a você, olha, é para você fazer multiplicar. É para você deslanchar na sua vida. Cada um tem um talento, gente. Cada um tem uma capacidade diferente. Cada um tem uma habilidade diferente. E isso em nada contribui se não for para a glória de Deus. Se não for para acrescentar, é muito joia, é muito bacana você ver as pessoas que têm talento, que toca, que canta, e quando você usa isso para o Senhor, é algo extraordinário, porque aquilo acaba se potencializando. A palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele busca aos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Deus não precisa disso. O Senhor, ele tem anjos lá, querubins que ficam adorando ele o tempo todo. Ele não precisa disso. Mas a glória de Deus, ela precisa resplandecer através da nossa vida. O sentimento de gratidão pelo resgate da nossa vida, ele precisa ser exposto. E como que você expõe isso? Passando aquilo que Deus tem dado para você. Amém? Isso é muito sério. Então, eu vou ler aqui o maior fruto. Não, ainda não. Ainda não. Vou falar mais um pouquinho a respeito dos dons. Os dons, gente, existem pessoas que têm a habilidade de mexer com dinheiro, de fazer uma contabilidade. Por que você não usa isso para Deus? Amém? Existem pessoas que têm o dom da intercessão, né? São coisas maravilhosas. Eu vou ler aqui agora, no nosso texto aqui, em Isaías, no capítulo 2, Isaías 11, 2 e 3, olha o que diz a palavra de Deus a respeito dos dons. Olha isso aqui, ó. Já vou ler para você. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha o que diz Isaías, capítulo 11, 2 e 3, que diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Gente, isso é muito sério. A gente precisa pedir, sim, os dons, né? Aí a gente pede os frutos, mas olha os dons que o Espírito Santo gera em nós, os dons que o Espírito gera em nós. Fortaleza, o primeiro, é permanecer na presença de Deus, porque a gente não, se for por nós mesmo, por carne, a gente acaba deslizando, derrapando. Se você derrapou, volte, querida, em nome de Jesus, tá, querida? Deus abençoe. O segundo dom, sabedoria. Sabedoria é o livre-arbítrio. É a gente saber lidar, aprender a dizer sim e a dizer não.
É a gente saber lidar com essa liberdade que o Evangelho nos causa. A liberdade que o Evangelho causa a nós. É interessante que pessoas falam que são livres, que gostam da liberdade para poder usar droga. Isso não é liberdade, isso é uma prisão, é um cativeiro. A pessoa usa droga todo dia, usa droga toda semana e acha que está livre. Oh Deus, tem misericórdia. Olha, eu já fiz isso. Eu achei que eu era livre. Não, livre eu sou hoje, que eu posso escolher. Eu consigo escolher aquilo que eu vou fazer. E para não envergonhar o Senhor, eu não faço. Sabedoria, tá? É lidar com livre-arbítrio. Terceiro ponto é o entendimento. É a inteligência, né? No natural, de saber lidar com as coisas, mas também o discernimento, que é no nível espiritual. Você saber discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus tem semeado no seu coração. Quarto ponto é a ciência, né? É o compreender e aceitar os planos de Deus para a sua vida. E é isso aí, é a ciência, você ter a ciência de que Deus tem o melhor para você, que Deus quer o melhor para você e que Deus vai cumprir as promessas dele sobre a sua vida, a gente precisa saber disso. O quarto ponto que está é o conselho, né? A pessoa chega e pede um conselho para você, é uma boa palavra, uma ajuda, né? Segundo a Bíblia. Não é do nosso entendimento, é segundo o entendimento de Deus, segundo o entendimento que o Senhor quer para aquela pessoa. O sexto ponto é piedade, que está ligado diretamente à misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia de nós, que todo dia que a gente acorda, a misericórdia do Senhor ela se renova sobre a nossa vida. Quer dizer, te dá uma oportunidade de fazer novas todas as coisas. Amém? O sétimo ponto é o temor de Deus. E temor, gente, não é medo. Temor não é medo. Temor é a gente entender que Deus não tem limites. É entender que Deus, ele pode todas as coisas. É o Senhor que dá a vida e é Ele que tem o direito de tirar a vida. É o Senhor que transforma a nossa vida. É o Senhor que muda a nossa vida. Está tudo na mão dele. Amém? E aí, a respeito dos talentos, vamos voltar lá, para você ver como que uma coisa está diretamente encaixada a outra, não? Porque aquilo que o Senhor me dá, juntando com aquilo que eu busco em Deus, eu posso me potencializar a ser uma ferramenta do Senhor. Então as coisas elas vão se transformando, vão mudando, porque o Senhor ele nos transforma de dentro para fora. O Evangelho ele faz isso, ele tem essa capacidade de mover conosco por dentro. A palavra de Deus ela entra pelo nosso ouvido, é o que está escrito, né? Que a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então ela entra e lá dentro quem mexe com nós é o Espírito Santo de Deus. O Senhor é que transforma o nosso ser, de dentro para fora. Uma transformação de fato, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Mas só para lembrar, gente, que tem pessoas que aceitam a Jesus, fica carrancudo, não é assim. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode ser jamais a mesma pessoa que a gente é. Tá? Quando Jacó se encontra com um anjo do Senhor e que ele luta ali a noite toda, tá? Isso está lá em Gênesis. Você lembra que o anjo toca a junta da perna dele, a junta da coxa? O nosso andar precisa ser diferente. O nosso jeito de falar precisa ser diferente. O nosso jeito de expressar, de lidar com as situações, elas precisam ser diferentes. E aí é onde vem os frutos do Espírito. É o que a gente busca através da palavra do Senhor, que está lá em Gálatas 5, tá? Gálatas 5, 22, 23, tá bom? Vou falar de novo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É muita coisa, né? Parece pouca, mas é muita. Parece pouca, mas é muita. Então Deus ele vai tratando conosco aos poucos, tá?
mas trata, conserta, a gente se transforma diante a palavra de Deus, que é aquilo que Ele tem para nós. Amém? Agora eu quero ler aqui a um ponto que eu quero chegar. Apesar do Senhor nos abençoar com dons, nos abençoar com a dádiva da vida, nos abençoar com saúde, Ele nos abençoa com os dons. E nós retribuímos como, querido? Buscando os frutos, né? Os frutos do Espírito. Amém? Tranquilo? Mas eu quero te falar algo. Existem pessoas que têm talento e escondem, assim como aquele servo que o Senhor deu um talento para ele. Tem pessoas que escondem esse talento. Pessoas que são intercessoras e só oram por si mesmo. Não conseguem orar pelo próximo. Não conseguem orar para que a igreja do Senhor cresça. De que adianta você ter um dom e não usar para o crescimento do reino? É por você mesmo que eu estou falando. De que adianta o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, e você não está usando isso para que o reino do Senhor cresça? Está na hora de buscar fazer a vontade de Deus, amém? E não se envergonhe, querido, levanta a cabeça, que seja um novo dia na tua vida, que essa palavra possa entrar e resgatar, mas eu ainda tenho um pouco mais para falar com você. Olha o que diz a Bíblia a respeito do maior fruto, que é o que a gente busca. O apóstolo João Batista, apóstolo não, né? João Batista, que foi o maior profeta segundo a palavra de Deus, olha o que ele dizia a respeito de fruto. Fruto. João Batista, em Lucas 3, capítulo 8, vou buscar aqui agora. Lucas 3, capítulo 8, olha o que diz. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. O principal é a gente produzir fruto de arrependimento, é se arrepender mesmo, é buscar um conhecimento de Deus. Isso aí João Batista disse, mas o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel, no capítulo 18, 32, olha o que diz aqui, ó. Pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Arrependimento é a palavra. Arrependimento é a palavra. Olha o que diz o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande a Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Então, é se arrepender. O caminho é se arrepender, é recomeçar, é tentar de novo, fazer de novo, começar de novo, e vai embora. Deus está contigo, o Senhor está contigo, Ele quer o teu coração. E aí, só para fechar aqui o nosso entendimento, olha o que diz Jesus, palavra do nosso Senhor, em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim para chamar os justos. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Esse é o texto. Esse é o texto. Por quê? Porque quando a gente reconhece que a gente precisa ser transformado, ser mudado, a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz que o Senhor, Ele é fiel e justo. Olha só o que diz essa palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não perca tempo. Confesse seu pecado, se sinta perdoado, se necessário for, chame alguém da tua igreja, chame uma pessoa que você confia, alguém que segue a palavra de Deus, confesse o teu pecado, ore com essa pessoa, se sinta perdoado e recomece. O caminho é simples, a gente dificulta muito as coisas, a gente coloca muitos empecilhos, mas o Senhor é contigo. Que Deus abençoe sua vida. Te peço, se você gostou do vídeo aí, compartilhe. A intenção do vídeo é edificar, é ajudar a caminhada. Amém? Que Deus abençoe sua vida e bora para frente, até o próximo.